Amém. Paz do nosso Pai, meus amados. Vamos dar início aqui mais uma palavra, mais uma edição aqui da nossa gravação. Que a bênção do Pai esteja sobre toda esta gravação, do início ao fim. Amém? Vamos orar então. Vamos fechar nossos olhos. Pai, aqui estamos na Tua presença, porque Você nos concedeu o fôlego de vida e na Tua graça, no Teu amor, nós queremos permanecer. Evidentemente que a Tua palavra tem sido o nosso alimento sólido que tem nos sustentado. Nós temos o tesouro maior. Nós temos o Teu Espírito, somos a Tua Igreja e Te agradecemos por esse grande privilégio de poder estar aqui, se alimentando da Tua Palavra, compartilhando do Teu ensino, sendo um do Teu reino. Nós Te agradecemos por esta grande bênção. Abençoa Teu povo, a Tua Igreja e a Tua Palavra, que será ministrada juntamente com os Teus louvores, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Então vamos aqui meditar um pouco na palavra, aquilo que Deus tem nos dado, através do seu Espírito, né? Na sua graça e no seu amor. Nós temos recebido uma grande dádiva de Deus, que é a revelação da sua palavra, né? Na íntegra, vinda direto do céu pelo seu Espírito. Isso nós temos contemplado. Isso eu acho que está muito claro para todos nós. Deus tem nos dado a palavra da verdade, a palavra única, verdadeira. Essa fonte é inquestionável, é uma fonte pura, e nós temos sentido verdadeiramente que o Espírito tem nos revelado isso. Amém? Então vamos dar início aqui na palavra. Satanás, irmãos, Deus nos deu a verdade e ele inverteu. Só que Deus, ele reverteu através de Jesus Cristo. Tá? Então esse reverso é a nossa conversão, é o nosso retorno para o céu. Amém? Foi dado, esse plano perfeito foi dado por intermédio de Jesus Cristo. Os valores espirituais, eles são o reverso deste mundo. Tá? É totalmente contrário, irmãos. Deus, ele anda, né, pela direita e o mundo pela esquerda. Então, nós só entendemos isso quando o Espírito, ele nos revela a verdade genuína. Quando o Espírito traz a nós o que é a perfeita vontade de Deus. E isso vem como? Né? Pela sua palavra. Aquilo que ele tem revelado, a vontade dele, pela sua palavra, né, tem sido muito clara para nós. Amém? Então, eu queria abrir aqui com os irmãos, através de uma referência que está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes 9, 11. Ele dá uma introdução aqui de como funcionam as coisas de Deus. Deus poderia fulminar Satanás apenas com um piscar de olho, irmãos. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. Né? O que diriam os outros anjos também, né? Errou, Deus fulmina. Então Satanás, ele descobriu o direito. E as coisas de Deus, elas funcionam diferente daquilo que a gente imagina. Por isso que eu estou falando que é o reverso deste mundo. É o reverso. Né? Satanás inverteu e Deus reverteu de uma outra forma. Amém? Então vamos ler aqui essa referência de Eclesiastes 9, versículo 11. Diz assim, voltei-me e vi, debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então, pelos valores do mundo, pelas coisas aqui deste século, essa palavra aqui vai totalmente ao contrário. Veja o que ele fala, não é dos ligeiros a carreira. A carreira no mundo secular é dos ligeiros, sim. Eles saem na frente, eles são os melhores, né? Eles já estão, quando você pensa, né, eles já estão lá na frente. Assim funciona o mundo secular. Nem dos valentes a peleja, né? O mundo secular é dos valentes a peleja, né? Eles que são os detentores, né, do poder, das coisas desse mundo, né? São eles. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Então, os valores desse mundo são exatamente o contrário daquilo que está escrito aqui. Cada uma
dessa palavra, né? Os sábios, eles detêm, né, o poder da informação, o poder da mídia, né? E eles controlam a massa, acabam fazendo uma massa de manobra com o povo, com a maioria das pessoas. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. É totalmente o reverso. E a gente vai ver um pouco aqui mais para frente como que funcionam as coisas de Deus, né? Que começa aqui com essa palavra de Eclesiastes, né? Que ele fala do reverso de Deus. Que as coisas desse mundo falam que é dos ligeiros a carreira, né? Eles falam que a peleja é dos valentes, são eles que dominam, né? A luta, a peleja. Os sábios, né? É eles que ganham o pão, né? Eles que têm as melhores condições, né? Secularmente falando. Nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Por que, irmãos, né, que o mundo funciona assim? Porque é o príncipe desse mundo, que é Lúcifer, é ele que governa. Então os valores dele são opostos aos de Deus. Ele inverteu. Por isso que Deus, né, ele reverte as coisas, porque as coisas de Deus é diferente. Amém? Nós vamos ver aquela referência dos trabalhadores da vinha, né? Que está lá em Mateus 10. Vamos ler lá alguns versículos. Mateus, capítulo 20, versículo 10. Então vamos ler o 8, Mateus 28. Diz assim, ó: e aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Vejam como é o contrário, irmãos. O senhor da vinha aqui é Deus, né? Ele chama um dos anjos, né, o mordomo, e fala: olha, aqui no fim dos tempos, né? É quando Deus vai galardoar. E a justiça de Deus, irmãos, ela é diferente da justiça dos homens. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, as coisas de Deus são diferentes das coisas dos homens, das coisas desse século. Então ele fala para o mordomo: olha, começa a pagar dos derradeiros para os primeiros. Houve uma inversão, né? Uma reversão, na verdade, né? Das coisas desse mundo, né? Porque os primeiros é que tem que ser pago, secularmente falando, né? Pelas coisas, como funciona a justiça desse mundo. Só que isso causou indignação, né? Em algumas pessoas. Olha só no versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Versículo 10. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. A justiça de Deus, irmãos, ela é diferente. A justiça de Deus, pela justiça desse mundo, os primeiros deveriam receber mais mesmo, né? Seria justo se Deus fizesse isso. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. Os que foram alistados por último, trabalharam apenas 1 hora, receberam o mesmo daqueles que trabalharam o dia todo. Irmãos, por que o povo lá do Egito, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles não entraram em Canaã? Porque eles murmuraram, diz a Bíblia. Eles reclamaram. Ou seja, né, eles questionaram, eles não creram. E vejam bem o que está escrito aqui, ó, nessa mesma passagem da vinha, no versículo 11. Ó. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Murmuravam contra Deus. Mas Deus,
havia ajustado com eles um dinheiro. Eles não tinham o que reclamar, eles não tinham o que murmurar. Eles deviam receber, agradecer por fazer parte da vinha, por estar ali, tendo aquela oportunidade de trabalhar, de receber um galardão. Não, eles murmuraram, eles reclamaram. Aí no versículo 12 fala assim, os derradeiros trabalharam só 1 hora. Eles murmuraram dizendo, os derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Versículo 13, mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustastes comigo um dinheiro? Versículo 14, toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Na verdade, irmãos, Deus, Ele abençoou os últimos. Ele deu a mesma quantia. Ele foi bom com os últimos. Os primeiros não tinham nada que reclamar. Eles receberam o que era justo ali. Muito pelo contrário, eles tinham que agradecer e se unir ali com os outros, que foram pagos bem também, falar, nossa, eles foram também abençoados como nós, se alegrar com eles, Mas não, eles acharam ruim. É o espírito contrário, não é o espírito de Deus. E eu estava meditando aqui nessa palavra, irmãos, e fazendo um paralelo com aquilo que aconteceu quando o povo saiu do Egito. Os jovens que nasceram no deserto, foram eles que herdaram Canaã, eles que entraram na terra prometida. Eles não viram, irmãos, os jovens, eles não viram milagres, os milagres das 10 pragas. Eles não viram o mar vermelho se abrindo, eles não viram nada disso. Eles não murmuraram. No entanto, Deus os introduziu à terra prometida, junto com Caleb e Josué, porque eles tinham um outro espírito. Eles não questionaram Deus, não desacreditaram nas promessas. Eles permaneceram firmes. E aqueles jovens, eles não se contaminaram no Egito. Vejam que o povo, volta e meia, eles estavam falando, mas não seria melhor nós ter ficado lá? Eles se contaminaram. Eles queriam voltar, queriam regredir. Deus tinha uma promessa lá na frente para eles, de uma terra que manava leite e mel, mas eles não creram. E isso aconteceu também com esses primeiros aqui. Aí me levou, irmãos, aquela outra palavra de João 2, lá do casamento de Caná, da Galileia também, que o mestre Sala, mesmo sem saber, ele disse uma palavra profética, quando levaram a água que havia sido transformada em vinho lá no casamento. Ele falou, por que vocês deixaram o bom vinho por último? Normalmente eles dão primeiro o bom vinho, depois quando todos já estão cheios, eles dão o vinho pior. Vocês deixaram o melhor vinho para dar agora por último. Na verdade, o bom vinho, o vinho novo, o melhor vinho, ele foi dado por último mesmo. O Velho Testamento era o primeiro vinho. Era o vinho da doutrina de Moisés, da lei, da cobrança. O vinho novo é o vinho que foi dado por Jesus Cristo. Por isso que ele transformou aquela água em vinho e mandou entregar para o mestre Sala. O vinho novo, a doutrina de Cristo, da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, das coisas, da face verdadeira de Deus, que foi revelada apenas por Jesus Cristo. Ele trouxe a face verdadeira de Deus, não a do Velho Testamento, de um Deus que cobrava, que oprimia,
Não, irmãos, isso era uma mentira. Era uma mentira. Como está escrito lá em João, capítulo 1, 17, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, ela foi dada por Jesus Cristo. Tá? A graça, ela não cobra. A graça, ela é dada por amor. Ela é dada sem pedir nada em troca. Ela é espontânea, ela é voluntária. A graça é linda, ela é maravilhosa. Não existe nada que pode ser comparado à graça. Por quê? Porque não merecíamos a condenação, mas Ele nos amou, Ele entrou com a sua misericórdia para conosco. O vinho novo significa exatamente isso. Amém, meus amados? E tudo isso, irmãos, nessa inversão de valores que eu estava falando para os irmãos, vem uma palavra que também está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25, aqui também, um pouquinho para trás. O próprio Jesus Cristo disse isso. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, meus amados, esses são os valores espirituais. Eles são contrários aos valores aqui desse mundo, desse século, porque os valores desse mundo foi dado por Lúcifer. É ele que coordena, Ele é o líder dos valores aqui desse mundo, da política, da justiça desse mundo. Funciona como na lei de Moisés, na cobrança, no direito dele, sem perdão, sem misericórdia. A de Deus não. Ela foi ocultada aos grandes, aos entendidos, e foi revelada a nós, pequeninos, que não temos nenhum mérito, que não temos nenhum valor. Isso foi dado a nós. Isso, irmãos, é uma coisa que está intrínseca na personalidade de Deus, isso é dele, Ele ama os pequeninos, os indefesos, Ele vai em defesa. O Lúcifer nos oprimia, estávamos condenados, mas Deus não, Ele interveio, rasgou a cédula que era contra nós na cruz, cravou na cruz do Calvário e nos libertou, nos deu uma nova vida, uma vida linda, de promessa, muito bom. E isso Paulo também confirmou lá na frente, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 aos Coríntios 1, 26. Olha o que ele fala aí, Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ele chama, irmãos, os pequeninos. Ele chama aqueles que não são. Vamos dar prosseguimento aqui, 1:27, mas Deus escolheu, de 1 Coríntios, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Os valores desse mundo funcionam de acordo com a justiça do Velho Testamento, da lei mosaica, que não foi dada por Deus. Não foi dada por Deus. O próprio Lúcifer, ele configurou, ele colocou, ele impôs essa lei. E Deus veio através de Jesus Cristo, Ele cumpriu essa lei para que nós não precisássemos cumprir. Ele cumpriu no nosso lugar e nos deu essa liberdade de estarmos aqui falando da graça, do amor dEle, das coisas lindas do céu, da liberdade que há nele, pelo Espírito. Amém?
Então Ele escolheu, né, as coisas simples, as coisas pequenas, trabalhadores, né, pessoas que não são as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É coisa de Deus isso, não dá para entender, é coisa dele, né? Ele faz essas coisas, né, essas loucuras, mas esse é o perfil de Deus, meus amados. Amém? Olha só o que ele fala no 27, né? Aliás, no 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Irmãos, a igreja de Deus, ela está sendo preparada para o encontro com Cristo e a partir dali nós reinarmos com Ele. Isso é para agora. Isso não está distante, isso está muito próximo. A preparação da igreja, quem dá é o Espírito pela palavra, meus amados. Vejam que toda palavra que Deus tem nos dado por esses últimos dias, né, como o nosso pastor Fernando Takayama tem nos falado, já estamos na fase da preparação da igreja. Não é mais fase de ganharmos almas, né, nem de sair por aí pregando o Evangelho. Não. A igreja primitiva, irmãos, a Bíblia fala que Deus acrescentava as almas que haviam de ser salvas. Ele é o Espírito que acrescenta. Claro, se Ele acrescentar, agora nesses últimos dias vão vir. As pessoas que ainda hão de ser salvas vão vir. Mas esse é um momento em que Deus está preparando a sua igreja pela sua palavra para viver este momento, esta fase de reinar com Cristo. Amém? E essa pandemia, irmãos, né, veio dar esse basta para esse tempo, para outra fase começar já nessa preparação, né, mais enfaticamente, nessa preparação para nós reinarmos com Cristo. Eu fico imaginando, irmãos, né, tanta coisa de nós reinarmos com Cristo nesse mundo, né? Eu creio que Ele vai dar a cada município, né, a cada vila, a cada bairro, a justiça que realmente é devida a cada um nos princípios, nos valores de Deus, baseado aqui nessa palavra da graça que Ele tem nos dado. Não como esse mundo nos dá. Porque vejam como o povo sofre, vejam como as famílias sofrem, a violência, as drogas, né? Tudo que não presta a gente vê imperar, a injustiça, né, dos patrões, da política. Nossa, tanta coisa, irmãos, que nos enoja vendo, né, esse mundo. Eu fico imaginando, né, Jesus Cristo reinando hoje aqui na terra. Como seria, né, os benefícios que Ele traria para toda a humanidade, para que eles vejam que realmente há um Deus de amor, que é diferente de tudo isso que a gente vê aqui. Que há um Deus que zela por nós, que cuida, que nos ama e que nos deu o Seu Filho para nos dar uma vida diferente de tudo isso que a gente vê aqui, né, dos infortúnios da vida, das frustrações deste mundo, de toda a imposição, né, violenta que está na natureza do homem, né, que até nessa pandemia a gente vê que era um momento que o homem poderia se unir. Não, a gente vê, né, muita gente tirando proveito da situação e fazendo tanta coisa, tanta barbárie. E a justiça de Deus, irmãos, ela é a nossa esperança. Os valores espirituais colocados por Cristo são a nossa esperança. Amém? E eu tenho contemplado isso muito de perto, pela palavra que Ele tem nos revelado aqui. Eu tenho contemplado isso como se estivesse vendo Ele aqui face a face.
Ele cuidando de nós com todo carinho e proteção, cuidando da igreja, dando ainda do melhor, né? Fazendo com que cada irmão seja abençoado. Quantos irmãos, né, eu vejo aqui que Deus está cuidando. Quantos irmãos a gente ouve, né, falar que, olha, o irmão fulano foi abençoado com cura, com proteção, com emprego, com muitas bênçãos. E eu vejo o cuidado de Deus para com a igreja. Eu contemplo isso espiritualmente e até fisicamente. A gente vê Deus cuidando de nós. Amém, amados? Agora, para encerrar, né, eu queria fechar aqui, irmãos, né, quando Deus fala a preparação, irmãos, que Deus dá para a igreja, ela vem através das diretrizes colocadas na sua palavra, né? Ela vem assim, dessa forma para nós. Deus preparou Davi para assumir o trono do povo de Israel, né? Para coordenar ali, para levar o povo para onde ele queria. Tanto é que o reino de Davi era um reino espiritual também, né? Nós somos filhos espirituais de Davi. E notem que a preparação de Davi, irmãos, houve um período de paciência, houve um período de trabalho, de preparação na vida de Davi, para ele poder assumir o trono. E Deus, chegou um ponto que Deus falou, olha, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Eu estava fazendo um paralelo, né, de Davi quando ele teve a oportunidade de matar Saul. Um homem que perseguiu e tentou matar ele várias vezes. Ele teve a oportunidade de matá-lo. E os seus amigos aconselharam ele, falaram, Deus entregou ele nas tuas mãos agora. Faz, né, o que tem que ser feito. Mata esse homem. E Davi não o fez, irmãos. Davi falou, olha, longe de mim levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Aí eu entendi por que Deus também, né, falou que Davi tinha o coração segundo o coração dele. Porque Deus também poderia fulminar Satanás, né, apenas com um piscar de olhos. Mas Deus falou, não, né, eu não vou fazer isso. Né, vou deixar prevalecer aqui o direito. Os valores, né, do céu, irmão, são diferentes. Lá impera a misericórdia, o amor, o perdão, a graça, longanimidade, o fruto do Espírito, né? Eles são diferentes. Amém? E a gente vê que Davi, em meio a todo o pecado que ele cometeu, todas as falhas, né? Tudo as coisas ruins que ele fez, Deus enxergou lá dentro de Davi um homem que tinha amor no coração. Ele fez isso também com Absalão. Absalão tentou usurpar o trono do próprio pai. E ele amou Absalão, né? A Bíblia fala que quando Absalão morreu, ele chorou copiosamente, né? E ainda falou, olha, quem dera que fosse eu que morresse no lugar do meu filho, Absalão. Era um homem que tinha amor no coração. E isso, irmãos, é o que vale para Deus, esse amor para com as pessoas, né? A Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecado. Eu vejo isso na vida de Davi, essa palavra se cumprindo. Davi tinha muitos pecados, mas era um homem que amava. Era um homem que tinha, acima de tudo, o amor para com as pessoas. Até com o seu inimigo, ele amava. Vejam, né? Naquela época ele poderia muito bem ter matado Saul. Ele teria todo o apoio de todo o exército, dos capitães do exército, do próprio profeta Samuel. Ele teria o apoio. Mas não, ele deixou lá a sementinha do amor falar mais alto. Longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. E esse homem tinha um coração segundo o coração de Deus. Por causa do amor, irmãos, que Deus falou isso. Não foi por outra coisa. Não foi por uma identificação física que ele não tinha, né? Quando Samuel foi na casa de Jessé, ele não tinha nenhuma, era o menor. Por isso que os valores de Deus também na pessoa de Davi, lá no Velho Testamento, irmão, como eu estava falando no começo,
os valores de Deus, né, a justiça de Deus, os planos de Deus, como Deus enxerga as coisas é diferente. Ele pegou o menorzinho da casa de Jessé, o menorzinho, e fez dele um rei que é nosso pai espiritual, né, é um reino que vai perdurar por causa da pessoa de Jesus Cristo, que veio da geração de Davi. Amém, meus amados? Então, eu vou encerrar por aqui, amém? Vamos fechar essa mensagem. Que Deus nos abençoe sempre com a sua palavra e que possamos estar ligados ao trono da graça, amém? Nessa palavra, nessa revelação que Ele tem nos dado, direto do céu, pelo Espírito Santo, que tem falado aos nossos corações grandemente nesses últimos dias. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Deus Pai, aqui nós encerramos essa palavra porque o Teu Espírito, Ele tem nos dado de porções que até então não havíamos recebido, tanto alimento espiritual do céu tão abundante. E nós Te agradecemos por esse pão nosso de cada dia, que tem sido nos dado abundantemente nesses últimos dias. A Tua igreja está sendo preparada pela Tua palavra, e isso é também do nosso agrado. Consideramos uma grande bênção, um grande privilégio de poder estar sendo contado entre os escolhidos. Nós Te agradecemos. E que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém.